e irmãs, as minhas necessidades da minha família. Em nome de Jesus, eu te louvo e eu te agradeço por esse tempo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Tá com o Salmo 63 aberto aí? Então vamos lá. Antes da gente ler, vamos contextualizar, né? O Salmo 63, ele vem num contexto lá de 1 Samuel 15. Né? 1 Samuel não, desculpa, 2 Samuel 15, segundo livro de Samuel, capítulo 15. Um momento na vida de Davi que ele estava cercado de conflitos de relacionamentos. Já tinha sido perseguido por Saul, aí ele teve o episódio do adultério com Betseba, no capítulo 11, aí ele tinha sido repreendido severamente pelo amigo e profeta Natã, né, no capítulo 12, Amon, filho de Davi, abusa da sua irmã Tamar, no capítulo 13, o seu filho Absalão mata Amon, né, pelo que ele fez com a moça, e a partir de então, Absalão começa a perseguir Davi para tomar o reino, tomar o trono de Davi no capítulo 15. Né? E a gente percebe que desde o capítulo 11 de 2 Samuel 15, de 2 Samuel, do capítulo 11 ao capítulo 15, né, Davi entra num declínio, num momento de crise, num momento de muitas dificuldades, né? E o Salmo, esse Salmo 63, ele está em contexto com o capítulo 15. Né? O capítulo 15 de 2 Samuel. Então, é um momento que Davi está fugindo de Absalão. Né? Ele está numa fuga cheio de incertezas e de medo. E Davi foge a pé para um lugar deserto. Né? Ele fica sozinho. E é nessa hora de solidão que Davi faz uma oração rasgando o seu coração. E eu quero começar esse tempo perguntando para você assim: você já abriu o seu coração para o Senhor? Você já rasgou o seu coração, né? Figuradamente, claro, rasgando o seu peito, abrindo o seu coração para o Senhor? Davi fez isso. E nós vamos refletir sobre a palavra de Davi e aprender sobre a oração de uma pessoa aflita que abre o seu coração, né? E vamos ver o que essa pessoa alcança com um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Quais são as bênçãos para esses momentos em que as pessoas, mesmo passando por aflição, mesmo passando por dificuldades, elas abrem o seu coração diante do Senhor. Né? E a primeira coisa, né, nós vamos começar a ler o Salmo 63. A primeira coisa que acontece, né, que aconteceu com Davi e pode acontecer comigo e pode acontecer com você, no momento em que a gente abrir, rasgar o nosso coração diante do Senhor, é que ele satisfaz a nossa alma. Versículo 1 do capítulo 63 de Salmos. Ó Deus, tu és o meu Deus, procuro estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Esse é o versículo 1. Davi, ele está num deserto. Ele está com sede. E por isso ele diz para Deus, como aquela terra está árida e seca, a terra do deserto, também ele precisava de Deus. Ele afirmou que a sua necessidade era uma necessidade de Deus. Era maior do que a sede que ele sentia naquele momento. A nossa maior necessidade é Deus, querido. A nossa maior necessidade é Deus, querida. Por isso, Jesus disse que a água da vida que flui do nosso interior, que do nosso interior fluiria rios de água viva se nós crêssemos nele.
Só Jesus pode satisfazer plenamente o ser humano dentro de sua alma, de uma sede profunda, que não é saciada por qualquer prazer, por nenhum prazer viciante, a não ser pelo próprio Jesus Cristo que satisfaz. Né? É uma frase bastante conhecida, né, de quem já está na igreja há algum tempo, né? Mas o ser humano, ele tem um vazio dentro do seu coração que somente Deus pode preencher. Ele tem uma sede que só Jesus pode saciar. Ele tem uma fome que só Jesus pode alimentar. Então, você tem sede espiritual? Jesus pode saciar para sempre a sua sede. Esse é o versículo 1. Vamos acompanhar aqui. Versículo 2 diz o seguinte: quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. Esse é o versículo 2. Davi, ele amava o templo, a casa de Deus. Ali era o lugar dele preferido. Né? Porém, ele mesmo estava naquele momento longe do templo e sentia ali a presença de Deus. Como nós estamos longe do templo, né? Mas ainda assim sentimos a presença de Deus. Estamos privados de estar no templo em comunhão, mas estamos sentindo a presença de Deus, não é verdade? E a segunda coisa, né, que a gente vê que o Salmo 63 nos ensina é o amor ao templo. Né? Nós não somos, o próprio Jesus, ele esvaziou o sentido do templo ser algo sagrado. Mas para nós, o que tem de sagrado no templo? Quando nós nos reunimos, quando estamos ali, quando há o ensino da palavra, quando há adoração, quando há as reuniões de oração, onde juntos nós nos unimos e com uma só fé nós oramos fervorosamente e o Senhor opera. Deus gosta de ver os seus filhos reunidos. Deus ama quando o povo dele está reunido, né? Que pai e mãe de família não gosta de ver todos os seus filhos reunidos. Que avô e que avó não gosta de ver toda a família reunida. Deus gosta de ver o povo dele reunido. Ele fica contente. Davi, ele demonstra certo amor pelo templo. Né? Nós somos o templo do Espírito Santo. E por isso mesmo que nós estejamos passando por desertos, nós podemos sentir a presença de Deus. Mesmo que estejamos passando por quarentenas, por isolamento social, nós podemos sentir a presença de Deus. Davi, ele não estava olhando para as circunstâncias, e sim para Deus. Ele não olhava a sua fraqueza, mas ele olhava a força do Senhor. E nem percebia que aquele tempo, que aquele lugar era um deserto. Porque sentia a presença de Deus. Né? O versículo 2 que nós lemos, né, ele diz, o teu poder e a tua glória, a tua força e a tua glória. Né? Ele nem se lembrou dos problemas, porque estava meditando na palavra de Deus, que ele ouviu aonde? No templo. Na reunião dos santos, na casa de Deus. E nós, queridos, à medida que nós mergulhamos no ensino da palavra, nós mergulhamos na palavra de Deus, os nossos problemas vão ficando diminuídos, porque o nosso foco está em conhecer a Deus, em ter mais da sua presença. É isso que significa amar o templo. Não é idolatrar o templo, não é sacralizar o templo, achar que a salvação está no templo, mas é saber que o templo ele tem uma importância. Né? Em momentos de lutas, nós podemos fechar os olhos
e crê no invisível, né? 2 Coríntios 5:7 diz que nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos, né? E quando nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, por ansiedades, né? Por quarentenas, por isolamento social, nós fechamos os nossos olhos e lembramos e meditamos nas horas de alegria que passamos orando na casa de Deus, em comunhão com os irmãos, celebrando o Senhor, celebrando a sua glória, celebrando a comunhão dos santos. Os momentos de oração são úteis. Os momentos de comunhão são úteis para a gente passar pelas situações de conflito, de aflição, de dificuldade, né? E muitas vezes nós sabemos disso quando passamos pontualmente. Eu, a minha família, mas hoje o mundo passa por uma aflição, o mundo passa, e hoje nós podemos, mesmo em isolamento social, nós podemos perceber a comunhão isolados. Nós fechamos os olhos e vemos a graça, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, tudo que foi construído como povo de Deus, né? Deus, ele é maravilhoso e gosta que o seu povo esteja reunido, né? E hoje um meio disso, né, é o templo, é a igreja. Então, gente, que nós possamos dar o valor devido à reunião do povo de Deus. E eu quero te perguntar, você tem amado a casa de Deus? O que você aprende na igreja é útil para os seus momentos de luta. Talvez no momento do ensino, no momento da pregação, aquilo não faça sentido para você, porque você não está passando por aquilo. Mas talvez uma semana, 2, 1 ano, 2 anos, aquilo que você aprendeu na casa de Deus, em comunhão, nos momentos de oração, de louvor, de adoração, vão fazer sentido. E você vai começar a olhar para aquele ensinamento. Vamos continuar lendo. Salmo 63, versículo 3 e 4, diz o seguinte: o teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade, e levantarei as mãos a ti em oração. Né? Versículos 3 e versículo 4. O Salmo 63 nos ensina a depender mais da graça de Deus. Né? Davi, ele estava perdendo tudo o que tinha. O reino estava sendo tomado por seu filho, Absalão. O povo não confiava em um rei que era adúltero e assassino. A sua família estava arruinada por um incesto e por uma morte de irmãos. A casa que ele tinha agora era o deserto, né? Porque ele fugiu do palácio e não tinha onde ficar. Foi nesse momento que ele disse para Deus que o Senhor, ele nunca perderia, ele nunca abandonaria o Senhor. Mesmo que ele perdesse tudo, até a própria vida, ter Deus é melhor do que a vida. Ele reconheceu que tudo que tinha, o trono, a família, a casa, a riqueza, era fruto da graça de Deus. Fruto da graça de Deus. E por isso ele declarou, né, a tua graça, o teu amor é melhor que a vida. Mesmo no meio daquela crise, Davi, ele louvou a Deus. Né? Ele louvou a Deus e disse, versículo 3, né? Por isso eu te louvarei, enquanto eu viver, falarei da tua bondade, levantarei as minhas mãos. Ele queria continuar louvando ao Senhor enquanto ele vivesse.
cantando e erguendo as suas mãos. Erguer as mãos tem um sentido de entregar os problemas, tem um sentido de rendição. Uma pessoa rendida, ou no caso de uma polícia, ou no caso de um bandido, um assaltante, o que as pessoas falam? Se renda, mãos para o alto. E diante de Deus nós temos esse sentido também, que nós possamos nos render ao Senhor, erguendo as nossas mãos, tem esse sentido de rendição, mas também tem o sentido de erguer as mãos para receber a bênção do Senhor. Nós entregamos e ficamos com as nossas mãos levantadas, o Senhor colhe aquilo e derrama as suas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas mãos. Quando nós erguemos as nossas mãos aos céus, estamos rendidos diante do Senhor. É como se nós tocássemos pela fé a Deus. Como se nós quiséssemos alcançar a Deus, rendidos na sua presença. Quando nós passamos por problemas que nos levam a limitações, nós aprendemos como somos dependentes da graça de Deus. E como a graça de Deus é suficiente para as nossas fraquezas. 2 Coríntios 12, 7, o apóstolo Paulo passa uma experiência e diz: a tua graça me basta. Por uma situação difícil, uma situação que ele não consegue vencer, uma situação adversa. E muitas vezes nós nos achamos autossuficientes e por isso caímos em muitas das nossas incoerências, muitas das nossas frustrações. Ao reconhecermos que somos dependentes de Deus, nós voltamos a realizar plenamente os planos que Deus tem para nós, para mim, tem para você. Você tem aprendido a depender da graça de Deus? Quando você passa por dificuldades, aflições, problemas, lembre-se de depender da graça de Deus. Quarta coisa, versículo 5, diz o seguinte: as tuas bênçãos são alimentos gostosos, elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Davi, ele estava refugiado no deserto, lembra disso? Mas o Senhor providenciava quem lhe levasse alimento. Mas Davi sabia que a sua necessidade maior não era a comida, e sim que Deus estivesse junto com ele. E nas palavras de Davi, ele expressa que estar com Deus naquele deserto é como estar satisfeito diante de um grande banquete. E aí a gente lembra lá da passagem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E assim como o alimento é importante para a sobrevivência, Deus é indispensável. Deus é indispensável. Deus é o pão, Jesus é o pão da vida. João 6,48, Jesus é o pão da vida, que satisfaz as nossas almas, mesmo que estejamos em desertos. Quem tem Deus consigo, querido, mesmo sendo pobre, tem tudo. Mas quem não está com Jesus, mesmo sendo rico, sempre lhe falta algo. Eu me lembro do irmão Ed, que cantava, que era um hino que dizia assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Saudoso seu Ed. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Então, satisfação não é ter tudo, não é não sentir falta de nada.
É isso que Davi quis dizer no Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, e eu não terei falta de nada. Mesmo que te falte algo, ou não tenha tudo que você queira, estou satisfeito com o que Deus tem provido para mim. Como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a conviver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. E logo em seguida ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. No meio das crises, das dificuldades, vemos sempre a providência de Deus para nos sustentar em cada uma das nossas necessidades. O Senhor é o Jeová Jirê, que significa Deus provedor. E eu quero desafiar você. Aliás, eu quero questionar você. Você já experimentou a provisão divina na hora da dificuldade? Deus pode prover tudo o que você precisa para vencer. Essa é a quarta coisa, Deus providente. O quinto ensinamento do Salmo 63 está nos versículos 6 e 7. 6 e 7 diz o seguinte: quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas, eu canto de alegria. Quando Davi estava no palácio, em sua cama real, fofinha, cheirosinha, ele pensava em Deus. Porém, ali no deserto, ele não havia nem palácio, nem cama. Mas mesmo assim, Davi se deitou e começou a lembrar das bênçãos de Deus na sua vida. Ele recordou das suas vitórias que ele alcançou na presença de Deus. Ele preferiu deixar a amargura para se deliciar com as boas lembranças que ele tinha da vida. E com isso nós aprendemos que em vez de curtir uma amargura, de curtir uma tristeza, de curtir um fracasso, de curtir essas coisas, nós precisamos lembrar e exercitar em grata memória o que Deus já fez nas nossas vidas e crer que Ele pode fazer ainda mais. Muito mais. No deserto, não havia muita opção de sombra. Então, Davi, ele declarou que estar com Deus é como descansar numa sombra fresca. E também não tinha instrumentos musicais. Davi era um músico. E ele gostava de ouvir e de tocar tocar e acompanhar louvores. Mesmo assim, nada impediu que ele adorasse a Deus com a mesma alegria de sempre. Ele usou a força dos seus pulmões e com muito prazer ele entoou cânticos de júbilo ao Senhor. Muitas vezes nós achamos bonito cantar na igreja ao som de muitas vozes, instrumentos. Eu adoro, eu gosto disso. Mas quando nós estamos sozinhos em nosso deserto, nós não encontramos, às vezes, forças para louvar. E Davi é um exemplo de adorador em qualquer situação. No meio da sua dificuldade, ele adorou o Senhor. No meio das nossas dificuldades, nós não estamos sozinhos. Se habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansaremos. Salmo 91. Nós podemos louvar a Deus apesar das circunstâncias, porque Ele é Deus e continua sendo digno de todo louvor, de toda adoração. Deus ele tem olhado para você, mesmo em dias difíceis. E eu quero perguntar,
para você? Você tem descansado no Senhor e adorado a Deus mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio ao isolamento social, mesmo em meio às incertezas? Adore ao Senhor e descanse nele. Descanse nele. É muito legal a gente pensar nisso, né? Porque Davi, no meio de tudo que estava acontecendo na vida, na família dele, ele se deita, né? E ele descansa no Senhor, debaixo das asas do Senhor. E ele canta com alegria. Canta com alegria. Como tem sido o seu cântico? Sexto ensinamento do Salmo 63, né? Versículo 8. A tua mão direita me segura bem firme, e eu me apego a ti. Esse sexto ensinamento, a minha alma se apega a ti. É o desapego das coisas, né? A essa altura, Davi não tinha mais apego a nada. Ele não disse que queria voltar para casa, para o seu trono, para o seu palácio, para o seu poder, para o seu conforto. Ele chegou à conclusão de que a única coisa que ele se apegava e que ele não podia viver sem era a presença de Deus. Nós vivemos em um mundo tecnológico e materialista, onde a verdade espiritual muitas vezes compete com as ilusões virtuais. E isso tudo polui a nossa mente, a mente das pessoas. Por exemplo, você viveria sem energia elétrica, sem geladeira, sem smartphone, sem notebook, sem internet, sem máquina de lavar, sem TV a cabo e outras coisas da modernidade nessas coisas. O problema é o ser humano se apegar a essas coisas e valorizá-las mais do que as pessoas. Davi aprendeu a dar o valor real ao que o real valor ao que realmente tem valor. E ele diz: a tua destra me ampara, a tua mão direita me segura. E ele dizia isso porque quando um rei estava sentado no seu trono, né, para ele se levantar, ou ele era apoiado com a mão direita de uma pessoa importante, ou com a mão de um servo. Né? Toda vez que o rei fosse levantar do seu trono, alguém ia lá e estendia sua mão por apoio. E nesse momento, Davi não tinha trono e ninguém que o ajudasse a se levantar, mas ele tinha a mão de Deus para sustentá-lo. Nós temos a mão de Deus para nos sustentar. Você tem se apegado a quê? Apegue-se ao Senhor. Apegue-se ao Senhor. Davi, nos momentos bons e nos momentos difíceis, ele se apegou ao Senhor. Esse foi o sexto ensinamento. O sétimo ensinamento do Salmo 63 está nos capítulos de 9 a 11, que diz o seguinte: porém aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha e os corpos serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará, porque Deus lhe dá a vitória. Os que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos serão fechadas. Serão fechadas. A sétima lição é
poderia usar essa influência para se vingar quando saísse dali daquela situação. Mas ele preferiu confiar na justiça divina. Ele havia aprendido que a calúnia não prevalece. Por isso, ele não temia os seus caluniadores. E aí, ele fala, a boca deles serão fechadas. E como é duro como é duro ser injuriado. Como é duro as pessoas falarem coisas que, na verdade, não são a respeito de nós. Como se não bastasse a própria consciência de Davi ou de quem passa por uma situação como a de Davi. Ainda as pessoas estão o tempo todo acusando com as palavras. Mas tudo isso serviu para que ele aprendesse a confiar totalmente em Deus, que é o Rei dos Reis. E a partir dessa oração, Davi deixou Deus conduzir a sua vida e ele ser o verdadeiro rei do seu povo. Ele saiu daquele deserto como um novo homem, direcionado pelo Espírito de Deus. Não adianta a gente querer resolver as coisas do nosso jeito, porque dá errado. Hebreus 10:30 diz o seguinte: nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Não tenha medo das pessoas que te caluniam. Você tem confiado no domínio de Deus? Sobre você, Você tem resolvido os seus problemas à sua maneira? Você tem confiado no domínio de Deus ou você tem resolvido os seus problemas à sua maneira? Quero te dizer, deixa que Jesus seja o Senhor da sua vida e que Ele te defenda do perigo fazendo a justiça dele. Porque Ele é justo e fiel. Em todos os momentos, Davi encontrava motivo para orar e para louvar. Mesmo sendo pastor de ovelhas, ele tinha o seu cantinho no campo para falar com Deus, para tocar sua harpa, para adorar o Senhor. Quando ele foi músico do rei Saul, ele aproveitava aquele momento para expressar o louvor dele ao Senhor. Quando ele foi soldado e até mesmo general do exército, nunca se achou ocupado demais para não ter tempo para orar, tempo para falar com Deus. Ao se tornar rei, mais ainda dedicou a sua vida a conversar com o Senhor Todo-Poderoso. E ele não tinha vergonha de cantar, de gritar e de dançar na presença de Deus e nem do seu povo. Ele precisava disso. E nós precisamos exercitar a comunhão e o diálogo com Deus para que, quando nós estivermos sozinhos, quando nós estivermos aflitos, nós nos sintamos mais forte, nós sintamos mais ainda a presença de Deus, enchendo tudo ao nosso redor. A presença de Deus enche a nossa vida, enche os ambientes. Abra o seu coração a Deus. Conte tudo para Ele. Rasgue o seu coração. Entregue a sua vida totalmente a Jesus. O Salmo 63 nos ensina que com Deus nós sentimos satisfação de nossa alma. Lembramos o que aprendemos na igreja. Aprendemos a depender da graça de Deus.
Vemos o Senhor prover para as nossas necessidades. Descansamos no Senhor e esperamos nele. Desapegamos de coisas e deixamos Deus agir, reconhecendo o seu domínio e senhorio sobre tudo. Ore a Deus de todo o seu coração e conte qual é a sua aflição. E o Senhor estará contigo. O Senhor te abençoará. O Senhor estará com você. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa sentir a presença de Deus aí no